pensa no seguinte, aquele que está rindo ali não vai rir por muito tempo. Marcos tem 26 anos, é pedreiro, tem o sonho de se casar, noivo há 2 anos e meio. Ele já sabe que vai morar com a futura esposa num terreno dado pela sogra aqui em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. E ele próprio vai construir a casa. O problema é que Marcos percebe que um vizinho chama Marcelo, mas tem apelido, Zoio de Gato, então já não é mais Marcelo, é Zoio de Gato. Vive jogando entulho no local. E Zoio de Gato trabalha na oficina ali ao lado do terreno. Marco comenta então com o pai, com o pai, diz, pô, pai, esse cara fica jogando. Aí o pai pede que o filho, pá, filho, vai com calma, tenha cuidado com o Zoio. Ó, Zoio. Aí, naquele dia, Marcos vai, né, ao terreno, aí tem lá um funcionário da oficina, tá numa discussão, chega a Zoio de Gato. Zoio de Gato tem um revólver desse tamanho. Pegou e catapumba. Ali, ó, o Marco morreu. E Zoio de Gato? Zoio de Gato saiu correndo de Itacoaquecetuba e não apareceu ainda. Põe no Cidade. O sorriso das fotos era a tradução da alegria da família que foi arrancada. Não é fácil, não está sendo fácil para nós, não. A mulher que chora é a mãe de Marcos, de 26 anos. O jovem era o filho mais velho, o braço direito do pai e da mãe. Eu perdi um filho, né? Um filho. E eu choro pela morte do meu filho, porque assim, meu filho não era bandido. Sempre o que eu passei para ele foi para fazer as coisas boas. Ele morreu fazendo as coisas certas. Marcos foi assassinado. O criminoso é Marcelo, de 36 anos. Depois de matar a vítima, Marcelo fugiu. Ele é procurado da justiça. A dor da família é ainda maior. Ele está dentro de mim, não vai passar nunca. Nunca, 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 nunca. Ele na cadeia, eu vou sentir um pouquinho aliviada, mas nada vai passar essa dor que eu estou sentindo. Marcos era o filho mais velho, sempre ajudou em absolutamente tudo dentro da casa dos pais, inclusive na construção. O cantinho dele continua exatamente como sempre foi. A cama do Marcos, que é esta, a coleção de carrinhos que ele sempre gostou, os capacetes logo aqui em cima, os objetos pessoais. A mãe não conseguiu, até agora, depois do crime, mexer em absolutamente nada. Para ela, a dor é muito grande. As fotos, desde a infância do Marcos, ela colocou aqui, olha, espalhados num mural, como se ela pudesse, a cada momento, ver cada etapa, cada fase do filho que ela passou ao lado do Marcos. E aqui no outro quarto, uma parte muito delicada para a mãe da vítima. Aqui dentro, as roupas do Marcos. Ela não conseguiu até agora mexer em nada. Chegar até aqui é uma tarefa para lá de difícil. Aqui o sapato dele, ó. A mãe da vítima tenta, mas para ela é como se fosse uma tortura. Não tirei nada, não consegui tirar as roupas dele. Até tomar coragem para mexer nas roupinhas dele. É muito triste. Essa foi a última mensagem de texto que Marcos trocou com o pai. No dia do crime, o pai se lembra que Marcos saiu bem cedo de casa. Cerca de meia hora antes do assassinato, o pai viu o filho e pediu para ele relevar o que estava deixando Marcos chateado. Falei para ele não ir conversar, que os camaradas não tinham nada a perder, entendeu? E foi isso que... A gente fica até sem jeito de falar. O Marcos estava noivo há cerca de 2 anos e meio aproximadamente. Tinha sonhos. Os dois queriam que o casamento fosse, inclusive, num curto espaço de tempo. A sogra, na época, deu de presente para o casal o terreno onde o próprio Marcos iria colocar a mão na massa. Já tinha começado a programar o início da obra da construção da casa deles.
Só que nos últimos 2 meses antes do crime, Marcos começou a ficar triste, chateado, chegou a falar sobre isso com os pais dele, inclusive. Algo lá no terreno começou a acontecer que deixou Marcos muito chateado. Falava, né, que ele limpou, né, a máquina tirou a terra lá e sempre toda vez subia lá tinha lixo no terreno. Aí depois desse lixo no terreno, começou a subir esses camaradas lá para levar carro lá para cima. Quanto tempo ele estava chateado com isso? Ah, eu não sei não. Uns meses atrás já. Assim. Marcos era pedreiro, tinha sempre boas obras para trabalhar. A obra que ele mais queria ter concluído não deu tempo nem de ter começado. Aqui no local onde fica o terreno, o cenário é bem diferente. Foram colocados portões, o muro já subiu. Logo no início, quando Marcos ganhou de presente, então, este local, que seria a construção do sonho dele e da noiva, ele queria construir a casa, o Marcos estava feliz. Logo no início, ele fez a limpeza do terreno, foi a primeira providência do Marcos. E ele percebeu que alguns sacos de lixo, entulho, eram colocados aqui. Aquilo incomodou o Marcos e ele resolveu tentar conversar com o vizinho ao lado, onde ficava uma oficina mecânica. No começo, parecia que tinha dado certo a técnica, a conversa. Com o passar do tempo, a situação ficou delicada. Doutor, o que aconteceu com o dono da oficina, que já não existe mais por aqui? Aliás, tem até uma placa ali de aluga-se. Parece que o Marcos tinha conseguido conversar, mas um funcionário, que é o Marcelo, teria então tomado as dores do dono da oficina? Exatamente, e de forma desnecessária. Porque quando, das primeiras vezes que a vítima conversou com o dono da oficina, até que se resolveu. Porque não era só entulhos, lixos, saquinhos de lixos. Eram carros que eram colocados todo aqui, que até a rua, o trânsito na rua era dificultado. E esses carros da oficina eram colocados bem aqui em frente ao terreno do mar? Exatamente, inclusive Kombi, carros antigos, por quê? Porque era uma oficina de automóveis. E aí, a reclamação inicialmente acabou se resolvendo. Porém, o Zóio de Gato continuou com esses problemas desses entulhos, desses carros. O Zóio de Gato, que é o Marcelo. Marcelo de Freitas, exatamente. E até que a vítima se cansou, veio tirar satisfações. Houve uma discussão, uma briga inicial com uma outra pessoa, outro funcionário. Esse funcionário foi embora, a vítima estava voltando para o seu terreno. E aí aparece quem? O Marcelo de Freitas. Com uma arma em punho, apenas disse: você não vai chamar mais ninguém, você não vai chamar a polícia. E com um único disparo, alvejou ela, que caiu aqui. Foi socorrida, porém não aguentou, não resistiu e veio a óbito. A polícia pediu a prisão de Marcelo e a justiça acatou. Ele já tinha passagens por outros crimes. O Marcelo, exatamente, qual a passagem dele? Por furtos e receptações. Inclusive, era peculiar, era de atividade rotineira dele mexer com esse tipo de crime, receptação de veículos. Para a família de Marcos, a vida vai continuar na sombra do sofrimento mais profundo até que o assassino seja preso. O cara acabou com o sonho do meu filho, acabou com tudo. Aí vem alguém e fala assim: seu filho já cumpriu o que tinha que cumprir. Meu filho cumpriu o quê? Meu filho só tinha 26 anos. Então o cara acabou com a vida do meu filho e acabou com 3 famílias, porque estamos destruídos. Pois bem, 90% dos casos que a gente mostra aqui, acontece o seguinte: portanto, 9 em cada 10, quem comete o crime já cometeu crimes anteriormente, portanto, é reincidente. E a pergunta que eu faço é: para que precisa de polícia? Tinha que acabar com a polícia e deixar cada um se virar, porque não é possível, se a gente tem uma polícia que prende, né, quando consegue prender, e a justiça vai e coloca na rua. Tô certo? Tá certíssimo, porque não tem sentido nenhum você, como cidadão, você seguir as normas de convivência, viver decentemente, com honestidade, decência e caráter, e deparar com uma pessoa como esse Zóio de Gato aí, que não respeita absolutamente ninguém. Ele se julga no direito de jogar lixo no terreno do outro, não dá satisfação para ninguém. E quando a pessoa ainda reclama, ele atira e mata. E fica por isso mesmo.
Mas isso eu já vi na reportagem. Não, mas não com esse... Tudo que você falou, não tem ênfase nenhuma, não é isso que eu estou falando. Então, tudo que você falou está na reportagem. Estou dizendo o seguinte, para que precisa de polícia para prender se você tem a justiça que solta sem parar? É essa a questão. Que eu fico pensando o seguinte, nós temos a justiça mais cara do mundo. Mais cara do mundo. Essa justiça mais cara do mundo, com o maior número de assistentes por juiz, resumo, é a justiça que se limita a ler o que está escrito num Código Penal ultrapassado, mas que quando lhe convém, aí interpreta diferente. O maior exemplo eu dei ontem, vou repetir hoje. O Supremo Tribunal Federal tem mais de 100 políticos a serem julgados. Mais de 100. Não tem tempo. Mas teve tempo para estudar o caso do processo do goleiro Bruno, condenado por assassinato, e colocar na rua. Quer dizer, para colocar na rua o homem apontado como assassino, pode, tem tempo. Mas para julgar o político, não tem tempo. Então, a pergunta é, para que nos serve essa justiça? Só por uma coisa, para ser injusta. Porque não é possível. Toda hora o sujeito é reincidente, toda hora já foi preso, toda hora está respondendo em liberdade.